Bora responder agora se Zampedri, centroavante de 37 anos de idade, argentino e naturalizado chileno, pode virar reforço do São Paulo. Essa especulação surgiu durante o fim de semana, depois que o jornalista Valentim Furlan trouxe a notícia. Vários são paulinos se questionando, perguntando se seria interessante, se esse poderia ser o substituto para o Caleri, que só volta a jogar na próxima temporada. Zampedri tem 37 anos, atua pela Universidade Católica e joga no Chile desde 2020. Temporada atual de 14 jogos e 6 gols, centroavante típico, de pouca movimentação, mas aquele cara que põe a bola para dentro do gol. Contrato até dezembro desse ano, o que poderia facilitar uma chegada dele para a próxima temporada. Antes de gravar esse vídeo, consultei duas fontes do Departamento de Futebol de São Paulo, ambas asseguram que o Zampedri não faz parte dos planos. São Paulo nem está decidido a contratar no centroavante. Ainda está avaliando os prós e contras. A avaliação é de que o André Silva tem dado conta do recado e que o Jean Francisco merece mais minutos. Até por isso o São Paulo não tem uma posição formada. Vale a pena investir na contratação de um centroavante ou não? O Zampedri seria uma alternativa a ser estudada se o São Paulo decidir pela contratação de jogador. Vale lembrança também de que o Valentim Furlan já havia dito recentemente que o Carlão, da Ferroviária, atacante, centroavante de 32 anos, e o Medina, zagueiro de 23, também da Ferroviária, interessam ao São Paulo. O que ocorreu foi que a Ferroviária sugeriu os nomes ao São Paulo, até pela boa relação que tem do Juliano Bertolucci, que é o dono da SAF da Ferroviária, com o São Paulo, mas o tricolor agradeceu a sugestão e recusou os dois nomes. Deixa eu trazer uma informação exclusiva. O Paulo também havia perguntado sobre um atacante chileno e um zagueiro argentino. O Hernan Crespo, novo técnico do São Paulo, que teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário, fez uma série de sugestões ao São Paulo. Foi também por conta dessas sugestões que recentemente o São Paulo conversou com o Advíncula, lateral direito de 35 anos de idade, peruano, que pertence ao Boca Juniors, e também com o Fabrício Bustos, lateral direito de 29 anos, que pertence ao River Plate. Foram sondagens para entender as condições do negócio. Nenhum deles deve avançar, até porque o São Paulo entende que as operações ficariam muito caras por uma posição que não é prioridade. O Crespo, que é um lateral direito, até para concorrer com o Cédric, o São Paulo entende que existem outras necessidades maiores por agora, tá? Em relação a zagueiro e atacante, eu sigo tentando, mas ainda não tenho nomes. O que eu sei é que o São Paulo busca 2 atacantes de lado de campo, além de um volante. Meio campista, vai. O Vince, boa noite, Nicola. Alan Franco parece estar enrolando o São Paulo. Tem notícias? Eu tinha essa certeza absoluta. Mas no sábado retrasado, rolou uma reunião entre o representante do Alan Franco e do São Paulo, e o representante disse para o São Paulo que o Alan Franco quer renovar, que o Alan Franco quer ficar, tá? Salve, Nicola! Quantos técnicos e jogadores o São Paulo deve? Como sanar as dívidas se eles não param de aumentá-la? É isso que é competência em gestão, né? Definitivamente não é. O São Paulo até tem conseguido diminuir aquelas dívidas mais antigas. Por exemplo, com o Daniel Alves. Quer ver? Deixa eu pegar no caderno de anotações. São Paulo continuou fazendo pagamento por Daniel Alves, mesmo no período em que ele estava preso. A dívida do Daniel Alves, do São Paulo com o Daniel Alves. Tricolor está pagando a dívida. No ano passado foram quitados quase 5 milhões. São Paulo pagou 3 milhões e 400 mil para o Daniel e 1 milhão 450 mil para a ex-mulher dele, a Dinorá Santos Ana Bastos. A dívida atualizada do São Paulo com o Daniel Alves é de 9 milhões e 600 mil reais. No início, quando ele saiu do São Paulo, a rescisão custou ao tricolor 28 milhões de reais. O grande problema é que o São Paulo deve para o Daniel Alves, deve para o Josilei, deve para a CT, deve para o Juan Fran. A conta é difícil de fechar, especialmente porque os caras também gastam mal para caramba. O Aurélio 37. E o Marinax fecha com o São Paulo? O blog do São Paulo disse que se não for ele, tem vários outros players com proposta. Aurélio, o São Paulo vai vender essa ideia de que, olha, Marinax, cuidado, hein? Se não for você, a gente já tem outras cartas na manga. E até, de fato, existe uma outra alternativa.
mas em condições bem piores. O São Paulo precisaria reestruturar todo o seu projeto, porque ninguém vai colocar os 100 milhões de dólares que o Marinaccio prometeu aportar em 5 temporadas, com boa parte dessa grana, ou com parte dessa grana destinada até ao time principal. Então a verdade é que o São Paulo está fazendo mundos e fundos para fechar com o Marinaccio. E o que eu ouvi de uma pessoa do São Paulo, deixa eu até reproduzir o que essa pessoa falou. A proposta que fizemos para o Marinaccio, ele só não aceita se for louco. Eu falei, vocês fizeram uma última oferta, foi isso? Aí a pessoa respondeu, não, é um novo acordo. E ela justificou que o São Paulo, no modelo que estava sendo discutido com o Marinaccio, esse modelo poderia infringir ou se chocar com o estatuto do clube. Então, o São Paulo precisou apresentar uma nova proposta. Aí essa pessoa não disse, mas eu estou imaginando que essa nova proposta deva ter a ver, por exemplo, com algumas concessões importantes de atletas da base, talvez deixando um percentual maior para o Marinaccio, enfim. O São Paulo está convencido de que, apesar dos boatos de que o Marinaccio pode se associar ao Textor, fechando uma parceria para a base do Botafogo, o encaminhamento mesmo deve ser com o São Paulo, tá bom? Bora falar agora sobre o São Paulo, para te trazer novidades sobre Lucas Ferreira. O Matheus Alves foi vendido com o CSKA e embarcou na noite dessa quinta-feira rumo à Rússia, negócio de 6 milhões de euros. E a grande pergunta que fica para o torcedor do São Paulo agora é, e o Lucas Ferreira? Corre o risco de também ser negociado? Posso assegurar que nesse momento existem sondagens, mas zero proposta oficial. Existe a expectativa por parte do staff do jogador que ao fim da Copa do Mundo de Clubes o mercado na Europa comece a se aquecer e possam pintar ofertas para o atacante. Lucas Ferreira, que chegou a ser alvo de um clube da Alemanha e o Krasnodar da Rússia, enquanto discutia a renovação do seu contrato com o São Paulo. O contrato foi prorrogado, o aumento salarial garantiu também novas multas rescisórias e a partir daí o São Paulo se sente bem mais confortável para manter o atleta. A ideia do presidente Júlio Casares não é negociar o Lucas Ferreira nessa janela. Ele entende que se continuar no clube, o Lucas pode se valorizar e ser vendido daqui a 1 ano ou 6 meses por cifras bem superiores. Mas diante da dificuldade financeira do São Paulo, se a proposta for boa, pode haver negócio. Só para lembrar também que o São Paulo já fez 4 negociações nessa janela de transferências ou perdeu 4 atletas, né? O Matheus Alves negociado com o CSKA, o Igor Vinícius liberado para jogar no Santos, o Liseiro que não teve seu contrato renovado e o Juan Tressoldi que foi devolvido para o Sassuolo. Agora de falar sobre Luiz Zubeldia, por que o técnico do São Paulo, ou no caso o ex-técnico, segue vinculado ao tricolor? O anúncio da saída do Zubeldia aconteceu em 16 de junho. Lá se vão 20 dias e até aqui não houve a rescisão oficial do contrato, o que impede o São Paulo de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, o seu novo treinador, o Hernan Crespo. O grande problema vem agora. O São Paulo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado contra o Flamengo. E se não houver o registro do Crespo, ele não poderá estar no banco de reservas, apesar de estar comandando todos os últimos treinos. A grande treta vem agora, apesar de o São Paulo ter anunciado que a saída do Zubeldia foi em comum acordo, atendendo a um pedido do técnico argentino, São Paulo e Zubeldia não conseguiram chegar a um acerto em relação a finanças. E se o Zubeldia de fato havia pedido de demissão, como o São Paulo afirmou, por que da dificuldade em relação à quitação das dívidas? O São Paulo tinha pequenas pendências com o Zubeldia. O contrato dele se encerrava em dezembro desse ano. Estou tentando contato com o Zubeldia para entender o motivo de tanta dificuldade. Importante contar que Zubeldia não aceitou as primeiras propostas do São Paulo e o tempo agora joga a favor do treinador argentino. A presta está toda com o São Paulo, que vai precisar chegar a um acordo com ele ao longo da semana para poder ter o Crespo no banco de reservas. Só para arrematar em relação ao tricolor, São Paulo que segue em busca de reforços, a busca está por atacante de lado de campo e também por um meio-campista, embora o Crespo goste da ideia de trazer mais um zagueiro e um lateral direito. Essas posições, as duas últimas que eu citei, zagueiro e lateral, ainda não há confirmação de que o São Paulo de fato contratará. Agora de falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista. As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar
que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados, a ideia é tentar chegar a um meio termo. São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo, as negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar, estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Só para completar mais duas novidades importantes sobre o São Paulo, o Tricolor não busca zagueiro, pelo menos até agora, mesmo com a saída do Juan Tressoldi. A ideia é que o Ferrarese, que atuava como lateral direito, passe a atuar como zagueiro. Dessa maneira, o São Paulo entende que talvez não exista a necessidade da contratação de um defensor. Sobre a lateral direita, o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, negociado com o Santos, e não tem Mike, contundido. Até por isso, muita gente imaginou que o Ângelo, lateral direito, 16 anos de idade, e que já está vendido para o Strasbourg da França, que esse jogador seria promovido ao time principal. Até porque, no contrato de venda com o Strasbourg, há um bônus de 2 milhões de euros quando ele completar 2 minutos em campo pelo São Paulo. Mas o Tricolor não tem planos de subir o Ângelo por agora. A tendência é que o Igor Felisberto, que também veio da base, seja o reserva imediato do Cédric Soares. Hora de falar se o São Paulo pode perder a parceria com o Evangelos Marinax para as categorias de base numa negociação do magnata grego com o Botafogo. Esse boato surgiu em meio à negociação agora fechada do Jair, atleta que pertencia ao Botafogo e vendido para o Nottingham Forest por valor inferior àquilo que o Botafogo havia investido quando comprou do Santos. Só para explicar essa história direito. Em janeiro, o Santos vendeu o Jair para o Botafogo por 12 milhões de euros, mais o Tiquinho Soares. E agora, alguns meses depois, mesmo com o Jair valorizado, graças a uma grande Copa do Mundo de Clubes, o Jair foi vendido para o Nottingham Forest pelos mesmos 12 milhões de euros. Ninguém entendeu absolutamente nada. E o Botafogo deixou vazar a notícia de que John Textor, dono da SAF botafoguense, e Evangelos Marinax discutem algumas parcerias, entre elas para as categorias de base, com o magnata grego colocando bastante dinheiro na base botafoguense. Vários torcedores do São Paulo me procuraram preocupados. Pô, Nicola, mas você não tem dito a respeito das negociações avançadas entre São Paulo e Marinax? Pois bem, conversei na tarde desse domingo com um dirigente são paulino sobre o tema e a resposta que eu vi, abre aspas, o novo acordo que propusemos ao Marinax é maravilhoso para ele. Ele só não aceitará se for louco, fecha aspas. Eu já havia contado para vocês na semana passada sobre a necessidade que São Paulo e Marinax tiveram de refazer o modelo do negócio. Tudo porque o acordo antigo poderia infringir o Estatuto do São Paulo, causando uma série de problemas dentro do próprio clube. Até por isso, o São Paulo fez modificações e já levou esse novo projeto para o Marinax com a convicção de que o magnata grego vai assinar a qualquer momento e a partir daí colocar as burocracias para andar e anunciar esse acordo no segundo semestre. Só para completar em relação ao São Paulo e Marinax, essa parceria na base prevê que o magnata grego tenha 35% das ações de Cotia em troca de um investimento de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos. Hora de falar sobre o São Paulo e o fim de uma novela chata. Hernan Crespo teve seu nome registrado no boletim informativo diário da CBF nessa segunda-feira. Isso significa que o novo treinador do São Paulo vai estar à disposição no banco de reservas para a partida de sábado contra o Flamengo na reabertura do Campeonato Brasileiro. Mas, Nicola, por que o Crespo não estaria? É que o Tricolor ainda não conseguiu chegar a um acordo sobre a rescisão do contrato com o seu antecessor, o Luiz Ubeldi. A questão financeira tem sido um impeditivo. E, na teoria, sem acordo com o técnico antigo, você não é capaz de registrar o novo. São Paulo se fez valer de algumas brechas e de outros casos, outras jurisprudências, de casos como esse, em que foi permitida a entrada de um novo técnico para assegurar a presença do Crespo. Em meio a isso, as tratativas com o Zubeldia serão retomadas, mas agora sem tanta pressa, até porque o São Paulo já conseguiu o que precisava, que era a liberação do seu novo treinador. Importante lembrar que Crespo, ou melhor, que Zubeldia e São Paulo, muita gente chegou a afirmar dentro do São Paulo que a saída foi de forma amistosa e bacana, o tempo está mostrando que não. Há enorme dificuldade em chegar a um acordo financeiro e olha que nem há tanto dinheiro envolvido. Só para arrematar, destacar a sequência bem complicada do São Paulo nesse início da era Crespo. Para começar, jogo contra o Flamengo fora de casa. Depois, Red Bull Bragantino e Corinthians. 2 adversários importantes, todos do futebol paulista. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.